eu vou dar um tempo aqui para a Esther Lima, para ela falar sobre o seu projeto, porque ela vai para a missão além, né? Ela quer ir para essa missão, então a gente vai dar a oportunidade para ela apresentar seu projeto missionário, tá bom? Boa noite, igreja. É uma enorme alegria estar aqui, compartilhando do projeto Linhas de Graça com vocês. E é uma alegria verdadeira mesmo, assim, porque eu sei o amor que essa igreja tem por missões, o tanto que vocês têm se empenhado. Porque essa é uma igreja que tem um papel fundamental em tudo que eu vou apresentar aqui hoje, né? E por esse momento maravilhoso que a gente teve, né, de ouvir sobre a importância da tradução da Bíblia. Então, é realmente um momento muito feliz para mim e eu quero começar me apresentando. Meu nome é Esther, eu tenho 25 anos. Eu, como o pastor disse, né, eu sou da Igreja Batista Emanuel, congregação aqui da IBF. Sou formada em letras, português e espanhol. Venho de uma família missionária, aqui tem uma foto da minha família, né, meus pais, minha irmã mais velha, tenho uma irmã mais nova, um irmão também e o meu sobrinho ali na ponta. E a minha família trabalha com plantação de igreja no sertão, aqui no Ceará, né, no interior. Então, eu cresci nesse contexto de missões e com 8 anos a gente foi para o campo missionário. Mas eu ainda não era convertida verdadeiramente, então eu já me converti no campo missionário. Eu entendo isso, assim, que o Senhor usou o campo missionário também para me alcançar, né, para Ele. E a partir do momento que eu entendi o Evangelho, eu comecei a amar muito missões, né, a estar envolvida no que estava acontecendo e a viver missões diariamente, realmente como estilo de vida da minha família. Pode voltar um pouquinho. Obrigada. Só que eu entendia que o Senhor estava me chamando para me envolver com missões através de oração, do envio, de mobilização, porque eu tinha um outro grande amor, que era o amor pela linguagem, pelo que eu acreditava que seria minha profissão, né, no futuro, e que de fato se tornou, que era a questão de letras, da língua portuguesa, de outras línguas também. Então, eu cresci com essa ideia de que eu ia para a faculdade, eu ia fazer letras, e só tinha esse plano. E, de fato, o Senhor me levou a fazer letras, eu realizei esse sonho. E, durante o tempo na faculdade, eu me envolvi com missões na universidade, né? Então, os irmãos aqui conhecem a CRU também, né? Que é um dos movimentos que trabalham com a questão da evangelização na universidade. Durante o meu período da letras, eu estive lá envolvida, liderava no meu campus, né? Lá no Benfica. E, a partir dali, o Senhor começou a despertar um outro desejo no meu coração, né? A partir desse envolvimento com missões na universidade, o Senhor começou a falar de talvez um chamado mais específico para missões, algo em tempo integral. Aquilo começou a arder muito no meu coração. Mas eu não conseguia conciliar a ideia de para que o Senhor estava me chamando, porque eu tinha esse apego muito forte com quero usar o que o Senhor me deu de amor pela linguagem. E assim, eu estava chegando ao final da faculdade com muitas dúvidas, muitas questões a respeito de vocação. E um dia, uma grande amiga minha, que os irmãos conhecem, né, a Mariana Freire, a Mari, me mandou uma publicação, não lembro se no Instagram, se no WhatsApp agora, mas era da Missão Além, perguntando se eu já tinha ouvido falar sobre essa questão da tradução da Bíblia. E eu não tinha ouvido falar. Como o pastor trouxe, né, ainda é uma questão muito desconhecida mesmo assim para a igreja. Mas naquele momento eu comecei a olhar várias coisas e vários dados e várias informações. E eu senti, assim, Deus juntando as peças. Eu vi ali Deus me mostrando o que é que Ele tinha me chamado para fazer. E a partir daí eu me apaixonei por essa área da tradução da Bíblia. Eu me deparei com toda essa realidade que o pastor trouxe, das milhões de pessoas, né? De tantas pessoas que não têm acesso à palavra de Deus, que não têm acesso às palavras de Jesus como nós temos, aquilo que o Senhor deixou, né? As palavras que são tão preciosas para a gente, né? Então, aquilo começou a incomodar muito meu coração. Eu comecei a me envolver com oração, com acompanhar, né, essa questão da tradução da Bíblia, e comecei a orar para entender como é que o Senhor queria que eu me envolvesse com isso. E eu me formei em 2020, né, ali no comecinho de 2020. A partir dali, eu tenho trabalhado na minha área. E eu fui tentando entender, mas entendendo que tinha muitos desafios, eu ainda era muito nova, envolvia toda a questão transcultural, então eu pensava assim, não sou a melhor pessoa para isso, e o tempo foi passando. Eu dei aula, depois eu comecei a minha carreira como revisora de texto, né? Então eu estava ali no início de carreira, e esse ano foi um ano foi um ponto muito crucial, assim, de que eu estava começando a dar passos mais consistentes na minha carreira. E eu estava em um momento que eu estava gostando muito, trabalhava com pessoas muito queridas, estava na área que eu gostava, mas que eu sentia Deus me incomodando profundamente, de que eu estava começando a dar os passos para a direção contrária do que Ele já tinha me mostrado, que era o que Ele tinha me chamado para fazer, que era estar envolvida com essa questão da tradução da Bíblia de forma integral.
E aí, esse ano também foi um ano de muitas questões vocacionais, e aqui eu quero deixar um agradecimento muito especial ao Conselho de Missões da IBF, porque o Conselho teve um papel fundamental na minha compreensão do que era o próximo passo do que o Senhor estava me chamando a fazer, né? Então, eu lembro de uma conversa com o pastor Yuri, que foi muito definidora ali para eu começar a refletir sobre quais eram os meus próximos passos. E durante todo o processo do projeto, o Conselho tem estado muito próximo a mim, assim, me ajudando e me incentivando, porque é um grande desafio, né? Então, eu entendi esse ano que era hora de dar passos realmente concretos. Trabalhar com tradução da Bíblia exige um tempo de preparação longo, né? É uma preparação muito específica. E eu entendi que era hora de eu começar essa preparação por meio do CLM. Muita coisa que eu vou falar aqui o pastor já trouxe, então já vai me ajudar muito, pastor. Obrigada. Entendi que o Senhor tem me chamado, né, para me preparar para ir para o CLM, mas antes eu queria falar um pouquinho... Pode passar. Do porquê, e aqui é realmente um pouquinho porque o que o pastor trouxe, né, eu não tenho nem a capacidade de trazer de forma tão profunda, mas trazendo um pouquinho em números, e o pastor trouxe a questão dos números de idiomas, e eu achei que complementou bem, porque eu estou trazendo um pouquinho do número em pessoas sem acesso à Bíblia. E esse aqui já é do relatório desse ano, né, o relatório mais atualizado, sai todos os anos pela Wycliffe. E aí a gente tem um número de 6 bilhões de pessoas que têm acesso à palavra de Deus de forma completa, né? E aqui entra a gente, o português, as línguas majoritárias, né? As diferentes línguas do mundo que já têm a Bíblia, Velho e Novo Testamento. A gente tem 835 milhões de pessoas que têm só o Novo Testamento, já de forma completa, mas só o Novo Testamento. A gente tem 468 milhões de pessoas que têm porções das Escrituras, então, como o pastor trouxe, né, o contexto de algumas porções. 29,3 milhões de pessoas que não têm nada da Bíblia no seu idioma, porque os projetos sequer começaram. Não há projetos iniciados, não há missionários em campo, não há nada, né? A língua ainda não começou a ser estudada, então os projetos ainda precisam ser iniciados. 136 milhões de pessoas que ainda também não tem nada, porque os processos começaram, mas como o pastor também bem trouxe aqui, é um processo longo, até a língua ser descrita, até a gente ter todas as informações e começar, de fato, chegar a porções, né, das Escrituras para as pessoas. A gente tem esse número de 12,3 milhões que entram naquelas línguas que ainda estão sendo entendidas, né? Se há falante suficiente, como é que está o status dessa língua no mundo, se é uma língua em desuso, se é uma língua que ainda está em uso. Então, não conta, mas esse número pode variar muito, né, em determinados contextos. Mas se a gente olhar, a gente tem cerca de 1,5 bilhão de pessoas que não têm a Bíblia completa no seu idioma. Seja porque só tem o Novo Testamento, seja porque está aí dentro dessa situação. E nós temos desse número, um número muito alto de pessoas que não têm nada, nem um versículo. Nem João 3,16, eles não ouviram nada sobre o Deus que tanto amou o mundo. Eles não sabem nada sobre o Jesus que diz para a gente ir até Ele porque o jugo dele é suave. Nada. Sabe aquela sensação de ter o seu versículo favorito? Né? Todo mundo aqui tem um versículo que marcou a conversão, que é muito, muito importante para a gente. Essas pessoas não têm isso, porque nada chegou até elas, né? E é esse o porquê, porque tem muita gente no mundo que não conhece ao Senhor, porque não tem a palavra. É um número muito alto, nem precisava ser um número tão alto, irmãos, porque o Senhor se importa com cada pessoa, assim como o Senhor se importou com a gente, e Ele nos amou tanto, que a gente tem a palavra dEle. Então, faça acesso. Isso continua para as outras pessoas do mundo. Nossa língua não é mais importante, não é porque chegou aqui que o trabalho pode parar. Chegou aqui e o trabalho precisa continuar. As pessoas precisam ser alcançadas, as pessoas precisam da palavra de Deus. E foi essa realidade que confrontou o meu coração. Pode passar. Aqui tem também muita essa ideia de como é a alegria quando a palavra de Deus chega para essas pessoas, né? É essa alegria de ser algo realmente precioso, algo raro, que a gente perdeu um pouco por conta da facilidade mesmo do que a gente tem, né? O pastor trouxe alguns testemunhos, eu estava em uma conferência missionária esse fim de semana e estava ouvindo uma história de um pastor que esperou 65 anos pela Bíblia. A Bíblia estava traduzida, mas não chegava para ele, né? Não chegava na comunidade que ele estava. E ele esperou por 65 anos. E ele fez várias viagens muito perigosas. Todas as vezes que a Bíblia... Ele chegava perto de entrar na comunidade dele com a Bíblia. Acontece hoje. Tem irmãos hoje nossos ansiando por esse privilégio que a gente tem aqui hoje de abrir as Escrituras. E aí, o como, né? Como eu vou me preparar para trabalhar com esse chamado que o Senhor me deu.
Eu estou me preparando para ir para o CLM, para estudar na Além durante o ano que vem. A ideia é que... No CLM, a gente tem um curso de duração de 11 meses. 9 meses são aulas teóricas, aprendendo tudo isso que a gente colocou aqui, né? Então, preparação para o campo transcultural, todas as questões linguísticas. E aí a gente tem 2 meses de um módulo prático, em que o estudante vai, de fato, para o campo, um projeto que já esteja acontecendo, né, em algum local em que a Além já tenha projeto ativo, e a gente vai colocar em prática esses conhecimentos. Então, o curso começa no dia 27 de janeiro, vai até 7 de novembro. E esse curso tem um valor, né? Ele tem um investimento. Ele é um curso em Brasília, é um curso interno. Então, a gente mora lá. As aulas são de manhã, de tarde e de noite, né? De diferentes disciplinas. É um curso em formato intensivo mesmo, de preparação. E ele tem um valor, né? Do próprio curso, um valor de hospedagem. Então, o próprio curso, em torno de R$1.000, a hospedagem, R$200, a alimentação, R$1.587. E nesse levantamento do sustento, né, um valor de outras despesas, transporte, saúde, algumas coisas nesse sentido, R$1.213. A gente fez um orçamento de R$4.000 mensais para a realização do curso durante os 11 meses. E esse era o grande desafio, né? E esse tem sido o meu desafio nesse momento. Levantar esse sustento, né? Eu tenho colocado em oração, tenho conversado com pessoas, levado para as igrejas, mostrado essa importância, né, do trabalho e de que eu preciso de pessoas que estejam indo comigo, porque eu não consigo ir sozinha durante esse período. Eu vou precisar não estar trabalhando, né, e não tem como conciliar por conta do caráter intensivo do curso. Então, eu estou convidando pessoas que queiram fazer parte desse chamado, dessa missão, se envolvendo, primeiro e primordialmente em oração. Assim, são muitos desafios, né? E é impossível fazer qualquer coisa dessas assim sem a oração, sem pessoas. E eu já tenho visto muito isso aqui na própria igreja, né? Muitas pessoas que já têm me apoiado em oração, isso é muito precioso. E também pessoas que queiram ir comigo como mantenedores. Então, a ideia é que eu divida esse valor para alguns mantenedores, né? Então, aqui tem algumas sugestões de como igrejas podem se envolver, como cada pessoa pode se envolver, mas são sugestões, né? A gente tem diversos valores que cada pessoa pode contribuir de acordo com o que Deus colocar no coração. E a ideia é que sejam contribuições mensais durante o período de dezembro desse ano, né, para já cobrir janeiro, até outubro do ano que vem. E aí, como estamos nessa aventura do levantamento de sustento? Assim, irmãos, Deus tem feito coisas já muito maravilhosas, né? Eu comecei tudo isso com muita convicção do passo que o Senhor estava me dando agora, né, para dar, mas com muitos medos, com muitas incertezas, assim. E o Senhor tem mostrado a sua bondade, trazendo pessoas, né, para orar, para estarem indo juntos. E nesse momento a gente está com 43% do levantamento de sustento, do valor que eu preciso. Nesse momento eu tenho sido chamada a dar alguns passos de fé, né? Então eu estou no processo de fazer a matrícula, ainda sem o sustento completamente levantado. Também já fiz o desligamento do trabalho, porque eu preciso usar esse tempo para o próprio levantamento de sustento, né, para conseguir fazer isso de forma mais intencional, e porque eu preciso passar um tempinho com os meus pais, né, eles estão lá no interior, no sertão, e eu preciso passar um tempinho com eles antes de mudar para Brasília, se assim o Senhor permitir. Então, eu estou nesse processo agora de focar completamente no levantamento de sustento e de dar esses passos para finalizar. Como eu disse para os irmãos, eu queria muito dizer assim que não há nenhum medo no meu coração, que está tudo... O Senhor sabe que há, mas eu tenho muita convicção do que o Senhor tem me chamado para fazer e do que o Senhor está fazendo ao redor do mundo. Como eu disse para os irmãos, eu estava nessa conferência de missões e tinha pessoas, missionários assim, de diferentes contextos, né? Então, em Moçambique, Timor-Leste, missionários do sertão. E, irmãos, é muito grande o que o Senhor está fazendo ao redor do mundo. É muito grande o que tem acontecido, sabe? Às vezes, no nosso comodismo, no nosso dia a dia corrida, a gente não tem essa dimensão. Mas o Senhor está contando uma história e essa história é muito linda, sabe? É uma história em que pessoas têm chegado para a família de Deus a cada dia. Os eleitos de Deus têm sido, né, têm vindo para a família de Deus. E o Senhor nos chama a fazer parte disso. Olhando para tudo isso, assim, quando a gente conhece profundamente a história que o Senhor está contando e o que Ele tem feito no mundo, não tem como a gente não querer se envolver de alguma forma, né? Então, eu tenho muita convicção disso, assim, e é por isso que eu tenho dado esses passos. Pode passar, irmã. E a gente já leu esse versículo hoje, né? Mas uma coisa que também conforta muito meu coração é a promessa que o Senhor nos dá, de que Ele está, de fato, resgatando para Ele povos de toda tribo,
toda língua, povo e nação. Então, é uma missão que já deu certo. Vai acontecer, a gente vai chegar na eternidade e essas pessoas, as diferentes línguas vão estar lá. E o Senhor tem me chamado a fazer parte disso e eu quero convidar a igreja a ir comigo, certo? E aí... Pode passar, irmão. Aqui tem alguns contatos, algumas informações. Ali é o meu WhatsApp. Ali é o Instagram do projeto, que ainda não está muito atualizado, mas a ideia é que as informações do projeto, né, informações sobre a tradução da Bíblia também sejam colocadas lá. Aqui é o e-mail do projeto, que também é a chave Pix. Então, tanto para ofertas especiais, né, como para se alguém tiver alguma dúvida. E agora vai ser colocado no grupo, né, da igreja um link com um formulário para os irmãos que desejarem se envolver no projeto, tanto como parceiros de oração, quanto como mantenedores, né? Então, se você quer ter mais informações sobre o projeto, quer se envolver de alguma forma, pode acessar o formulário para encher lá algumas informações. Vai ser uma grande alegria ter vocês comigo nessa jornada. E é isso, queria agradecer muito pela oportunidade e agradecer à igreja pelo carinho e a atenção. Amém. Amém, amém. Fica aqui, irmã. Orar pela sua vida. Vamos orar, irmãos, pela vida da Esté aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos pedir a Tua bênção sobre a vida da Tua serva. Nos alegramos muito pela disposição dela de doar sua vida, seu tempo e se dedicar a esse projeto missionário. Louvado seja o Senhor, porque tem movido o coração e as afeições dela para esse grande propósito. E queremos pedir que o Senhor mova também os corações aqui de todos os irmãos, tanto em oração como em liberalidade, em ajuda, em socorro, em apoio financeiro, em todos os sentidos. Abençoa, Senhor, tua igreja que agora mesmo, corações aqui já estão em essa decisão de estarem com ela, indo com ela, apoiando e sustentando, pois os recursos que o Senhor nos dá visando a Tua glória, e isso glorifica o Senhor. Abençoa a vida da Esté, Senhor, e nós nos alegramos com isso, com tudo que o Senhor tem feito aqui por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmã, Deus te abençoe. Amém, irmãos, amém, amém. Glória a Deus por tudo que o Senhor fez. Deixa eu dar os avisos, irmãos, para a gente encerrar o nosso culto aqui. Tem rápidos avisos. Vamos lá. O amigo Nada Secreto, eu não vou entrar em detalhe, tá bom? A gente só vai informar. É uma dinâmica que o Ministério de Integração está fazendo para a gente se envolver nessas festas de final do ano. Basicamente, você vai dar o seu nome e você vai convidar ou vai ser convidado para participar de um momento de comunhão, um almoço, uma refeição, um jantar juntos. Depois você vai bater essa foto e botar no grupo da igreja, tá bom? Aqui é um aviso muito importante, toda a atenção, irmão. O culto foi um pouquinho mais longo, mas vamos perseverar aqui. Falar em perseverança, esse vai ser o tema da nossa conferência que começa nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, até que ele venha, com o pastor Wagner Lima Amaral. Ele é o preletor, ele é pastor lá na Igreja Batista, lá do Rio de Janeiro, e também é diretor da Faculdade Batista Logos. Ele estará aqui falando na sexta à noite, no sábado à noite e no domingo à noite. Uma observação importante aqui, irmãos. Sábado teremos pela tarde workshops aqui. Então você que é membro da igreja ou está na classe Novos Membros, você vai se inscrever. Vão ser 2 workshops que vão ser oferecidos pela tarde. E depois teremos o culto e também teremos uma mesa redonda no final do culto, depois da pregação. Então, o louvor vai ser menor, né? Porque a ênfase é a conferência, então a gente vai remir o tempo de uma forma que não seja enfadonha a nossa conferência, mas intensa. E domingo de manhã teremos batismo, que é muito importante. Batismo, 13 pessoas serão batizadas e, além do batismo, teremos a ceia do Senhor. Não teremos ceia à noite. À noite será o culto de celebração e fechamento das conferências. Queria fazer um apelo. Primeiro, para você orar por essas conferências. É a 37ª conferência de aniversário,
convidar pessoas, é um motivo de muita alegria, né? A gente chamar os irmãos para um aniversário da nossa comunidade. Então, convide pessoas, visitantes, para terem contato, conhecimento aqui. Vai ser um tempo maravilhoso com o pastor Wagner e esse tema maravilhoso até que ele venha falando sobre perseverança na vida cristã. Então, participe dessa conferência, se envolva. A gente vai ter uma reunião de alinhamento da conferência terça-feira, né, com os líderes e tal, para a gente alinhar tudo. Mas peço que vocês orem e participem e convidem pessoas para estarem com a gente. Acho que só esse o aviso aqui. Deixa esse aviso aí para no próximo, tá bom? Irmãos, vamos ficar em pé e vamos encerrar nosso culto aqui de louvor. Vamos, então, orar. Antes de orar, eu vou olhar para minha esposa e dizer: Shepi apen endepora. Eu estou aí, mas estou obrigado com ela não, viu, irmão? Está tudo em paz. Só saudade, só saudade. Eu estava no retiro, ela estava em outro. Shepi apen endepora. Vamos. Tirou o retrato, eu vi. Amém, Mirinha, amém. Vamos orar, amados, vamos orar, encerrando. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por hoje, por essa noite, por sabermos que o Senhor está fazendo uma grande obra, mas ao mesmo tempo saber que ainda falta muitas coisas a serem completadas. Queremos participar dessa obra, Senhor, estar em missão, porque o Senhor é um Deus missionário que está agindo no mundo. E o Senhor está levantando pessoas, povos, corações para a realização desse grande propósito, que, como bem aqui disse Apocalipse, já está concluído, Senhor. Na eternidade teremos de todos os povos, línguas, raças lá. Queremos celebrar isso, Senhor, queremos participar com isso. Nós oramos que a nossa igreja se envolva intensamente nisso. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, todos digam amém. Irmãos, está encerrado, saudem uns aos outros aí, em nome de Jesus. Procure a Esté, se você está conosco aqui, procure a Esté. Esté está, a Esté, se você quer ajudar, patrocinar, sustentar, manter, ela vai estar no estante de missões, a Esté.